Você sabia que existem planetas que podem ser mortais para qualquer forma de vida conhecida? Imagine um mundo onde a temperatura supera os 1000 graus, ou outro onde chuvas de ácido torrencial caem do céu. Esses lugares, por mais inóspitos que pareçam, são reais e fazem parte da vasta tapeçaria do universo. A diversidade de corpos celestes é tão impressionante quanto assustadora, revelando-se como uma galeria de mundos estranhos e extremos. Os exoplanetas, por exemplo, são aqueles que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Muitos deles apresentam características que desafiam nossa compreensão da vida. Alguns são chamados de superterras, possuindo massas até 5 vezes maiores que a da Terra, enquanto outros são verdadeiros gigantes gasosos com atmosferas densas e tempestades permanentes. Cada um desses mundos nos ensina algo novo sobre a evolução do universo e as condições que podem existir em diferentes partes do cosmos. Estudar esses exoplanetas é crucial, pois nos ajuda a entender não só os limites da vida, mas também a formação e a dinâmica dos sistemas solares. Assim, ao olharmos para essas esferas distantes, estamos na verdade explorando as possibilidades do nosso próprio futuro. Agora que entendemos a importância do tema, vamos explorar os exoplanetas mais perigosos conhecidos. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua perspectiva sobre o universo. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo agora mesmo, para não esquecer depois. Você sempre pode se desinscrever se não gostar. Vamos juntos nessa aventura. Imagine um planeta onde a temperatura ultrapassa os limites do suportável. Uma esfera de fogo e pressão, onde a vida, tal como a conhecemos, seria impensável. Estamos falando dos exoplanetas mortais, um conceito que nos leva a refletir sobre os extremos do universo. Mas o que exatamente são exoplanetas? Eles são planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. A sua identificação é uma verdadeira proeza da astronomia moderna. Os cientistas utilizam técnicas como o trânsito, onde observam a diminuição da luz de uma estrela quando um planeta passa na frente dela, ou a velocidade radial, que mede as oscilações da estrela causadas pela gravidade do planeta. Graças a essas técnicas, já foram descobertos milhares de exoplanetas, muitos deles com características surpreendentes. Por exemplo, temos Kepler 413b, um mundo onde a temperatura média chega a ser insuportável, superando os 1000 graus Celsius. As condições nesse planeta são tão extremas que qualquer forma de vida conhecida estaria condenada à extinção. Outro exemplo é HD 806, que possui uma atmosfera densa e cheia de gás tóxico, tornando-o igualmente inabitável. Ao falarmos sobre habitabilidade, é importante considerar os limites da vida. Na Terra, encontramos organismos que sobrevivem em ambientes hostis, como as profundezas do oceano ou em fontes termais. No entanto, esses organismos ainda dependem de algumas condições básicas para existir: água líquida, uma fonte de energia e temperaturas amenas. Nos exoplanetas que discutimos, esses fatores estão totalmente ausentes. Agora que entendemos melhor o que são exoplanetas mortais e as condições extremas que eles apresentam, vamos nos aprofundar em um dos exoplanetas mais intrigantes e mortais conhecidos no universo. Prepare-se para descobrir um mundo que desafia todas as nossas expectativas sobre a vida e o ambiente. Você já ouviu falar de um planeta que desaparece e reaparece no céu? Isso mesmo, estamos falando de Kepler 413b, um exoplaneta que parece dançar em uma coreografia cósmica imprevisível. Imagine um artista que, em vez de permanecer em um único palco, viaja de um lugar para outro, desafiando todas as regras estabelecidas. Esse é o destino de Kepler 413b, que orbita sua estrela em uma trajetória caótica e complexa. A órbita desse planeta não é uma simples elipse como a de muitos planetas do nosso sistema solar. Em vez disso, ela é marcada por uma dança irregular, influenciada pelas forças gravitacionais de estrelas próximas. À medida que Kepler 413b se aproxima de suas vizinhas cósmicas, essas forças podem puxá-lo para diferentes direções, criando um padrão orbital que mais parece uma montanha-russa galáctica. Essa instabilidade não só afeta sua posição no espaço, mas também tem implicações profundas nas condições climáticas e atmosféricas do planeta. Imagine um dia ensolarado na Terra, onde as temperaturas são agradáveis e a vida floresce, e então, repentinamente, uma sombra densa cobre o céu.
No caso de Kepler 413b, essa é uma realidade frequente. As variações drásticas de temperatura, causadas pela sua órbita errática, podem resultar em tempestades violentas e mudanças climáticas extremas. A atmosfera, que deveria ser um abrigo, torna-se um campo de batalha entre forças naturais, dificultando a possibilidade de qualquer forma de vida sobreviver. Além disso, a composição atmosférica é afetada por essas oscilações. O que antes poderia ser um ambiente relativamente estável pode rapidamente se transformar em um lugar hostil. Imagine viver em um local onde o clima muda de forma abrupta, tornando cada dia uma nova aventura ou um novo desafio. Para a vida, isso seria um teste constante, onde a adaptação se tornaria não apenas uma vantagem, mas uma questão de sobrevivência. Mas Kepler 413b não é o único planeta perigoso. Vamos conhecer outro. Prepare-se para embarcar em uma nova viagem pelo cosmos, onde outras maravilhas e mistérios aguardam por nós. Prepare-se para um planeta que se comporta como uma cometa gigante. Estamos prestes a explorar o HD 806b, um gigante gasoso que desafia nossa compreensão do que é um mundo habitável. Este planeta é um verdadeiro espetáculo no vasto teatro cósmico, onde cada movimento e cada mudança na atmosfera contam uma história fascinante. HD 806b orbita sua estrela de forma elíptica, o que significa que sua distância varia drasticamente ao longo de seu ano. Imagine um bailarino em um palco se aproximando e se afastando da luz, mudando não só sua posição, mas também sua essência. Quando HD 806b se aproxima de sua estrela, as temperaturas nas suas camadas atmosféricas podem disparar, alcançando níveis inimagináveis. Essa proximidade gera uma batalha constante entre calor e frio, criando uma dança de temperaturas extremas que moldam a atmosfera do planeta. As variações térmicas em HD 806b são verdadeiramente impressionantes. Em um momento, o calor pode ser tão intenso que as nuvens de gás se expandem e se agitam como se estivessem em um frenesi. No instante seguinte, quando o planeta se afasta, as temperaturas caem abruptamente, transformando a atmosfera em um deserto congelado. Essa transição rápida não apenas desafia a lógica, mas também cria a possibilidade de fenômenos atmosféricos extremos, como tempestades gigantes que podem se formar a partir do caos da temperatura. Imagine nuvens de gás espesso, densas como névoas, sendo empurradas por ventos ferozes que atingem velocidades estrondosas, formando redemoinhos que parecem estar dançando em um balé furioso. Essas tempestades não são meras curiosidades. Elas representam a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil, um lembrete de que até os planetas têm seus próprios desafios. Agora que conhecemos HD 806b, vamos explorar outro sistema planetário intrigante. Mas antes de seguirmos, que tal refletir sobre essa dança entre calor e frio? Você já parou para pensar em como as condições extremas de um planeta podem afetar a vida que poderia existir nele? Deixe seus pensamentos nos comentários porque, às vezes, as melhores respostas vêm de você, nosso querido ouvinte. Essa jornada pelo cosmos está apenas começando, e há muito mais mistérios esperando para serem revelados. E se dois planetas se aproximassem tanto que causassem catástrofes? Imagine um cenário onde duas esferas celestiais, quase como dançarinos em um baile cósmico, se movem em perfeita harmonia, mas ao mesmo tempo em constante tensão. Esse é o intrigante sistema de Kepler 36, onde dois planetas orbitam uma estrela em uma dança arriscada de ressonância. Neste sistema, encontramos dois planetas fascinantes, Kepler 36a e Kepler 36b. Eles estão tão próximos um do outro que suas órbitas são interligadas de uma maneira surpreendente. É como se eles estivessem em um jogo de puxar e empurrar, onde a gravidade de um afeta diretamente o outro. Essa interação gravitacional não é apenas uma curiosidade astronômica, ela tem consequências reais e dramáticas na superfície desses mundos. A força gravitacional exercida por um planeta sobre o outro pode provocar mudanças significativas. Imagine que, à medida que Kepler 36a e b se aproximam, as marés gravitacionais começam a distorcer suas superfícies. Isso pode resultar em atividade vulcânica intensa, com erupções que lançam lava e gases tóxicos no espaço.
Além disso, a pressão das forças gravitacionais pode causar grandes terremotos, fazendo com que a superfície dos planetas se agite como uma panela prestes a ferver. Visualize a cena: um planeta coberto de vulcões em erupção, enquanto o outro enfrenta a constante ameaça de sismos devastadores. Esta dança entre os planetas não é apenas um espetáculo visual, é uma luta pela sobrevivência. A vida, se é que existe ali, deve ser resiliente, adaptando-se a estas condições extremas, lutando para prosperar em um ambiente hostil. Com isso, temos uma visão clara de como a gravidade pode moldar mundos, criando cenários que desafiam nossa compreensão sobre a habitabilidade. Agora vamos explorar um exemplo ainda mais extremo, onde a gravidade não apenas influencia, mas redefine o que podemos considerar como lar. Pense em como o cosmos está repleto de mistérios, esperando para serem desvendados. E você, já tinha imaginado que a dança da gravidade poderia ser tão poderosa? Deixe seus pensamentos nos comentários, adoramos ouvir suas ideias. O que podemos aprender com esses mundos hostis? Essa pergunta ressoa profundamente enquanto refletimos sobre as condições extremas que encontramos fora do nosso planeta. Os exoplanetas, especialmente aqueles que parecem ser os mais perigosos, nos oferecem um espelho fascinante para entender a fragilidade e a resiliência da Terra. Cada mundo distante, com sua própria dança de influências gravitacionais e atmosféricas, nos ensina algo valioso. Por exemplo, ao estudarmos a atmosfera de K 241 bilhões, percebemos como a composição química pode variar drasticamente e quais implicações isso tem para a vida, ou a falta dela. Esses estudos não apenas ampliam nosso conhecimento sobre o universo, mas também nos forçam a olhar para casa. Compreender como as condições em planetas como 32b podem ser tão inóspitas nos ajuda a valorizar ainda mais a delicada balança que sustenta a vida na Terra. O aquecimento global e a poluição são problemas que, se não tratados, podem nos levar a um futuro semelhante a alguns desses mundos hostis. Agora que concluímos a primeira parte, vamos nos preparar para a próxima fase da nossa jornada pelo cosmos. Na sequência, exploraremos mais mundos mortais, cada um com suas próprias histórias e lições a serem aprendidas. Mantenha-se atento, pois o que está por vir promete ser tão intrigante quanto surpreendente. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nada dessa incrível exploração. Vamos explorar os planetas que desafiam a vida como conhecemos. Ao longo da nossa jornada pelo cosmos, encontramos mundos que apresentam características tão extremas que tornam a sobrevivência de qualquer forma de vida praticamente impossível. Esses exoplanetas, com suas temperaturas escaldantes, atmosferas hostis e forças gravitacionais esmagadoras, são verdadeiros labirintos de desafios, onde condições que poderiam ser letais se tornam a norma. Um exemplo marcante é o planeta Kepler 555a, que orbita sua estrela em uma dança mortal. Imagine um mundo onde a temperatura média gira em torno de 1000 graus Celsius. Essa é a realidade de Kepler 555a, um verdadeiro forno cósmico. As nuvens que pairam sobre sua superfície não são feitas de vapor d'água, mas sim de ácido sulfúrico, criando uma atmosfera tão corrosiva que qualquer tentativa de vida seria rapidamente dizimada. As tempestades que ocorrem nesse planeta são verdadeiras fúrias celestiais, onde ventos de até 280 km por hora arrastam partículas venenosas, tornando impossível qualquer esperança de habitação. Outro exemplo intrigante é HD 1890 e 7733b, um planeta que orbita muito próximo de sua estrela. A radiação intensa que incide sobre sua superfície transforma-o em um deserto ardente, onde as temperaturas diurnas podem ultrapassar os 500 graus Celsius. A combinação de calor extremo e radiação intensa cria um ambiente que, se existisse água, ela evaporaria instantaneamente, deixando apenas um rastro de minerais secos e estéreis. E o que dizer das forças gravitacionais? O planeta 32b apresenta uma gravidade que é mais de 2 vezes a da Terra. Isso significa que qualquer ser vivo que tentasse habitar esse mundo enfrentaria uma luta constante contra a pressão esmagadora. Apenas imaginar criaturas adaptadas a esse ambiente nos faz refletir sobre as limitações da vida como conhecemos. Se na Terra conseguimos desenvolver formas de vida que prosperam em ambientes variados, como seria a adaptação dessas formas em um mundo onde cada passo é um desafio monumental?
Agora que entendemos os perigos que esses planetas impõem, vamos nos aprofundar em um exemplo específico. Pensemos no planeta K2141. Ele é um dos muitos mundos que orbitam fora do nosso sistema solar, mas possui características que o tornam fascinante. Sua atmosfera é composta principalmente de gás metano, criando um efeito estufa que eleva as temperaturas a níveis insuportáveis. Contudo, é aqui que a curiosidade humana brilha. O que podemos aprender com esses mundos inóspitos? Será que existem lições sobre resiliência e adaptação que ainda não descobrimos? Mantenha-se atento, pois a próxima parte dessa exploração nos levará a questionar não apenas a viabilidade da vida, mas também a beleza que pode existir mesmo nos lugares mais hostis do universo. Q2141b é um dos planetas mais extremos já descobertos, um verdadeiro enigma que desafia nossa compreensão sobre o que significa habitar um mundo. Imagine um planeta onde as temperaturas são tão elevadas que derretem rochas, criando imensos oceanos de lava, um espetáculo aterrador e fascinante ao mesmo tempo. A superfície desse mundo inóspito é uma verdadeira fornalha cósmica, onde a gravidade exerce uma força esmagadora, moldando o terreno de maneiras que mal conseguimos imaginar. A composição de K2141b é igualmente intrigante. Este planeta é classificado como uma superterra, o que significa que sua massa é maior do que a da Terra, mas não chega a ser um gigante gasoso. Sua estrutura é predominantemente rochosa, repleta de minerais que, sob as temperaturas extremas que lá se encontram, se transformam em um estado completamente diferente. É como se estivéssemos diante de um laboratório natural, onde a química e a física se entrelaçam de maneiras surpreendentes. O calor intenso provoca reações que resultam em fenômenos que nunca poderíamos observar em nosso lar azul. As temperaturas em K2141b podem ultrapassar os 1000 graus Celsius, uma caldeira fervente que derrete não apenas rochas, mas também qualquer vestígio de vida como a conhecemos. Os oceanos de lava que cobrem vastas áreas do planeta são uma visão de tirar o fôlego, mas também uma lembrança brutal do que significa existir em um ambiente tão hostil. Imagine flutuar sobre essas superfícies incandescentes, testemunhando a dança das chamas enquanto o solo sob seus pés se transforma em um líquido abrasador. É uma prova da força da natureza, um lembrete de que, no cosmos, a beleza pode vir acompanhada de perigos indescritíveis. Além disso, a gravidade em K2141b é 2 vezes mais intensa do que a da Terra. Isso significa que, se você estivesse lá, cada movimento exigiria um esforço considerável. O impacto disso nas formas de vida, se é que alguma poderia existir, seria catastrófico. A pressão sobre qualquer organismo seria esmagadora, moldando até mesmo a estrutura celular de maneiras que ainda não conseguimos compreender. Esse planeta nos faz questionar não apenas a viabilidade da vida, mas também os limites da adaptação. Mas K2141b não é o único planeta que desafia a lógica da vida. Existem outros mundos por aí, cada um com suas próprias peculiaridades e mistérios que nos aguardam para serem desvendados. O que mais podemos descobrir sobre a diversidade do universo? Quais segredos estão escondidos nas sombras de mundos tão extremos quanto K2141b? Essa jornada está longe de terminar e as respostas que buscamos podem estar mais próximas do que imaginamos. Mantenha-se atento, pois a próxima parte dessa exploração promete nos levar ainda mais fundo nas maravilhas do espaço. HD 189.733b é um exemplo intrigante de um mundo que, à primeira vista, poderia parecer familiar. No entanto, esse planeta esconde segredos mortais sob sua atmosfera tumultuada. Imagine um lugar onde a chuva não é feita de água, mas de vidro afiado, cortando tudo em seu caminho. Essa dança mortal acontece em um cenário que parece saído de um filme de ficção científica, mas é bem real e está localizado a cerca de 65 anos-luz da Terra. As condições atmosféricas em HD189733b são extremamente hostis. As tempestades de vidro que se formam devido à velocidade dos ventos, que podem atingir mais de 2.000 km por hora, criam um espetáculo aterrorizante e fascinante. Essas chuvas de vidro não caem como gotas suaves, mas como lâminas afiadas, transformando o planeta em um verdadeiro campo de batalha entre elementos e forças da natureza. É um lembrete sombrio de que nem todos os mundos que orbitam outras estrelas são adequados para a vida como conhecemos.
A proximidade de HD 189.733b com sua estrela também desempenha um papel crucial em seu clima extremo. A radiação intensa e as altas temperaturas geradas pela estrela fazem com que a pressão atmosférica aumente drasticamente, criando um ambiente inóspito. Se pensarmos na Terra, onde a vida prospera em um equilíbrio delicado, aqui, esse equilíbrio foi substituído por um caos implacável. A temperatura na superfície do planeta pode alcançar impressionantes 1500 graus Celsius, derretendo qualquer material que não esteja preparado para suportar tal calor. Essas condições extremas levantam questões fascinantes sobre astrobiologia e a busca por vida em outros mundos. Poderíamos encontrar formas de vida em ambientes tão inóspitos? Ou será que a vida, como a conhecemos, depende de condições muito mais amenas? A verdade é que a busca por vida extraterrestre frequentemente nos leva a considerar mundos extremos como HD 180 e 9733b. A vida poderia se adaptar de maneiras surpreendentes, mesmo sob circunstâncias que nos parecem impossíveis. Essa possibilidade nos faz refletir. O que realmente sabemos sobre a vida? Agora vamos olhar para um fenômeno ainda mais fascinante. O universo está cheio de mistérios que nos desafiam a repensar nossas definições de habitabilidade. O que mais poderíamos descobrir, por exemplo, em planetas que giram em torno de estrelas variáveis ou em sistemas binários? Será que a combinação de diferentes condições pode gerar novas formas de vida? Enquanto continuamos nossa jornada pelo cosmos, é vital lembrar que cada descoberta nos aproxima mais das respostas que buscamos. E você, o que acha? Como as condições extremas de lugares como HD 189.733b podem nos ajudar a entender os limites da vida? Compartilhe suas ideias nos comentários, pois muitas vezes as melhores reflexões surgem de vocês, a audiência. Mantenha-se curioso, porque a próxima parte dessa exploração promete revelar ainda mais sobre as maravilhas escondidas no espaço. Os pulsares são verdadeiros enigmas do cosmos, estrelas de nêutrons que emitem radiação intensa e fascinante. Imagine uma estrela que, após ter exaurido seu combustível e colapsado sob sua própria gravidade, se transforma em um objeto pequeno, mas incrivelmente denso. Essa transformação resulta em um corpo celeste que não só brilha com uma luz intensa, mas também pulsa como um farol cósmico, fascinando astrônomos e amantes da astronomia ao redor do mundo. Essas estrelas são formadas a partir da explosão de supernovas, quando uma estrela massiva atinge o fim de sua vida. Durante essa explosão cataclísmica, os materiais da estrela são expelidos, enquanto o núcleo colapsa sob uma pressão imensa, resultando em uma estrela de nêutrons. O que torna os pulsares tão intrigantes é a maneira como eles giram rapidamente sobre si mesmos, frequentemente completando uma rotação em frações de segundo. Essa rotação rápida, combinada com um campo magnético extremamente forte, gera um feixe de radiação que pode ser detectado quando esse feixe aponta na direção da Terra, como um farol que pisca no vasto oceano do espaço. Além de sua impressionante estrutura, os pulsares têm características únicas. Eles podem emitir radiação em diversas frequências, desde ondas de rádio até raios X e gama. Essa diversidade faz com que sejam objetos de estudo valiosos para entender não apenas a física das estrelas, mas também as condições extremas que podem existir em planetas próximos. A radiação pulsante de um pulsar pode ter um impacto significativo em qualquer planeta que orbite ao seu redor. Imagine um mundo onde tempestades de radiação bombardeiam constantemente a superfície, tornando a vida como conhecemos praticamente impossível. No entanto, essa radiação também pode fornecer pistas sobre a composição atmosférica e a evolução de tais mundos. Um exemplo fascinante de um sistema planetário ao redor de um pulsar é o PSRB 1257+12, que abriga pelo menos 3 planetas. Esses planetas foram descobertos na década de 1992 e estão localizados a cerca de 1000 anos-luz da Terra. Eles orbitam um pulsar que emite radiação intensa, levando a perguntas intrigantes sobre a possibilidade de vida em ambientes tão hostis. O que poderia existir nesses mundos, onde cada dia é marcado por pulsos de radiação? À medida que exploramos esses mistérios, compreendemos que estudar os pulsares nos leva a refletir sobre a evolução estelar e as condições que podem permitir ou limitar a vida. Que lições os pulsares
nos ensinam sobre a resiliência da vida em ambientes extremos? Você já parou para considerar que, mesmo em meio à destruição e à radiação intensa, pode haver formas de vida adaptadas a essas realidades, desafiando nossas definições do que significa viver? Continue conosco nessa jornada, pois há muito mais para descobrir nas profundezas do cosmos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você está gostando dessa exploração. Assim, não perderá nenhum detalhe das próximas partes dessa aventura espacial. O ciclo de vida das estrelas é uma dança cósmica magnífica que culmina em eventos cataclísmicos como as supernovas. Imagine uma estrela brilhando intensamente no céu, sua luz viajando por anos-luz até chegar aos nossos olhos. Mas essa luminosidade é apenas o início de uma jornada muito mais complexa. Quando uma estrela atinge o fim de sua vida, algo extraordinário acontece. Dependendo de sua massa, ela pode explodir em uma supernova, um espetáculo de luz e energia que ilumina o cosmos por semanas, até meses. Esse fenômeno ocorre quando o combustível nuclear da estrela se esgota. A pressão interna que mantém a estrela estável desaparece e a gravidade a puxa para dentro. Essa implosão inicial é seguida por uma explosão colossal que eclode em todas as direções. É como se a estrela estivesse liberando toda a sua energia acumulada em um último suspiro de brilho. As supernovas não são apenas um espetáculo visual, elas desempenham um papel vital na evolução do universo. Ao explodirem, espalham elementos pesados pelo espaço, como carbono, oxigênio e ferro, que são fundamentais para a formação de novos sistemas estelares e até mesmo para a vida como conhecemos. Mas o que acontece com as estrelas que são ainda mais massivas? Após a explosão de uma supernova, suas partes centrais podem colapsar sob sua própria gravidade, formando buracos negros. Esses objetos enigmáticos são regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Imagine um aspirador cósmico sugando tudo ao seu redor em um abraço irremediável. A formação de um buraco negro é uma das transições mais fascinantes e aterrorizantes no universo. Os buracos negros não são apenas devoradores insaciáveis. Eles influenciam o espaço ao seu redor de maneiras surpreendentes. Sua presença pode distorcer o tempo e o espaço, criando efeitos gravitacionais que afetam outras estrelas e até galáxias inteiras. Eles atuam como maestros em uma sinfonia cósmica, orquestrando a dança dos astros em sua vizinhança. Além disso, esses fenômenos podem ser fontes de grandes jatos de material que viajam a velocidades impressionantes, iluminando o espaço e fornecendo pistas sobre a natureza do universo. Agora, pense por um momento. Como todos esses eventos cataclísmicos moldam nosso entendimento do cosmos? A cada supernova, a cada buraco negro formado, novas histórias estão sendo escritas nas páginas do universo. Essas explosões e colapsos não são meras curiosidades astronômicas. Elas são os tijolos fundamentais da matéria e da vida. Por fim, vamos refletir sobre o que tudo isso significa para nós. O universo, com suas supernovas e buracos negros, nos ensina que a vida é um ciclo contínuo de nascimento e morte, criação e destruição. Assim como as estrelas, estamos todos interligados nesse vasto tecido cósmico. Se você tem alguma reflexão sobre como esses eventos impactam nossa visão do universo, não hesite em compartilhar nos comentários. Às vezes, as melhores respostas vêm da interação entre nós, exploradores do conhecimento. O universo é um lugar de beleza e, ao mesmo tempo, de perigo, sempre em transformação. Quando olhamos para o céu estrelado, somos confrontados com a grandiosidade do cosmos. As estrelas cintilantes nos inspiram, enquanto os buracos negros representam mistérios que desafiam nossa compreensão. Essa dualidade é fascinante e nos convida a refletir sobre nosso papel nesse vasto cenário. Estudar exoplanetas e fenômenos cósmicos é fundamental para entendermos não apenas a origem da vida, mas também nosso próprio lugar no universo. Imagine por um momento que cada exoplaneta descoberto é uma carta de um livro ainda não escrito. Cada um deles carrega consigo histórias de ambientes extremos, condições inóspitas e, quem sabe, formas de vida completamente diferentes. Por exemplo, planetas como Kepler 413b e HD 806 nos mostram que existem mundos onde as temperaturas são tão elevadas que a água não pode existir na forma líquida que conhecemos.
Essas descobertas não apenas expandem nosso entendimento científico, mas também alimentam nossa imaginação. O que mais poderia estar lá fora esperando para ser descoberto? Além disso, esses estudos nos lembram da fragilidade de nosso próprio planeta. A Terra é um pequeno ponto azul em meio a um vasto oceano de estrelas e galáxias. Essa perspectiva nos leva a considerar a necessidade urgente de proteger nosso lar. A mudança climática, a poluição e a degradação ambiental são desafios que enfrentamos aqui e agora. Se não cuidarmos da Terra, poderíamos nos ver forçados a procurar novos lares em outros planetas. E se encontrássemos uma nova forma de vida, como interagiríamos com seres que poderiam ter evoluído em ambientes totalmente diferentes dos nossos? Essas questões são mais do que teóricas, elas refletem nossas responsabilidades atuais. A busca por novas formas de vida e pelo entendimento do cosmos nos une como espécie. Somos todos exploradores em um grande desconhecido, e cada passo que damos em direção ao conhecimento é um passo em direção à preservação do que temos. Ao estudarmos os fenômenos cósmicos, estamos, na verdade, estudando a nós mesmos. Que relação temos com o universo? Somos meros espectadores ou parte ativa deste drama cósmico? Obrigado por se juntar a nós nesta jornada pelo cosmos. Esperamos que você tenha se inspirado a olhar para o céu e questionar o que está além de nosso alcance. Se você gostou do conteúdo, considere compartilhar este vídeo com amigos que também são apaixonados pelo universo. E se ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso agora e não perder nossas próximas explorações. Até a próxima, onde continuaremos a desvendar os mistérios do espaço.